Olá, todo mundo! Eu sou a Flávia Melissa, trabalho com psicologia, medicina chinesa e Qigong medicinal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entra no meu site, é o flaviamelissa.com.br. E eu resolvi fazer esse vídeo porque na noite de ontem, do dia 20 para o dia 21 de junho de 2012, comemoramos o solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano e o dia mais curto do ano. É uma data que em muitas culturas é celebrada, é considerada um dos grandes portais pelos quais a Terra passa durante o nosso ano solar. São 4 grandes portais, né? Então a gente tem o solstício de inverno, o equinócio de outono, de primavera e o solstício de verão. Então o solstício de inverno, representando a noite mais longa do ano e o dia mais curto do ano, é uma data muito comemorada em algumas culturas, e na medicina chinesa em específico é um momento que marca uma transição, uma passagem da Terra nesse ciclo de 12 meses, que é o ano solar, e por isso alguns cuidados com a saúde podem ser colocados em prática para que a gente otimize a nossa saúde, para que a gente previna as doenças, para que a gente viva mais e melhor. Então eu resolvi fazer esse vídeo com algumas dicas muito práticas, e para começar é importante explicar duas grandes forças opostas, mas complementares na medicina chinesa, que são Yin e Yang. Vocês já devem ter visto aquele símbolo, é um símbolo circular com uma metade preta, uma branca, no centro do branco tem uma bolinha preta e no centro do preto tem uma bolinha branca. Essas duas forças, Yin e Yang, regem absolutamente tudo que existe. Se a gente tivesse que explicar rapidamente o que é Yin e o que é Yang, naquele símbolo, a bolinha, nós temos Yang sendo a parte clara e o Yin sendo a parte escura. O claro, o quente, a atividade, o que é leve, o que flutua, o que vai em direção ao céu. Isso é Yang. E se a gente tivesse que explicar o Yin é a metade preta, que significa a obscuridade, o frio, o inverno, o que se esconde, o pesado, o que tende para baixo, para a terra. Essas duas forças, elas fazem parte da constituição do universo. No livro Huandine Jin, que é um livro, um dos livros que regem a medicina chinesa, o sábio Tipo diz, né, para o imperador amarelo, né, na primeira parte do livro, que é o Suen Pergunta Simples, o Tipo fala para o imperador amarelo que o Yin e o Yang são duas forças que regem absolutamente tudo o que existe na natureza. Tudo que existe entre o céu e a terra, sendo o céu Yang e a terra Yin, está sujeito às leis de Yin e de Yang. Todas as energias que existem na natureza, tudo que existe no mundo, obedece uma regrinha. As energias de todas as coisas nascem na primavera, crescem no verão, dão passagem no outono e se recolhem no inverno. E o homem, como parte integrante da natureza e como tudo que existe entre o céu e a terra, também está sujeito às leis de Yin e de Yang. Então, essa passagem de Yin e de Yang no céu do planeta, né, constituindo tudo que existe na natureza, é o que determina as passagens das estações do ano, é o que determina o ciclo de nascimento, apogeu e morte das plantas, dos animais. Se a gente tivesse que traçar um paralelo com as fases da vida, a primavera seria a infância, o verão seria a idade adulta, a maturidade sexual, o outono seria o envelhecimento e o inverno seria a morte, o término de um ciclo e o recomeço de um novo ciclo. Então, marcando aí o ponto auge do inverno, o Yin estando no seu aspecto máximo e o Yang estando recolhido no centro do planeta, a gente fica muito fácil de entender isso se a gente pensar em como viviam esses antigos, né? Numa época em que eles marcavam a passagem do tempo pelas mudanças da natureza. Então chegava uma estação do ano em que as árvores quase morriam, em que eles iam depender única e exclusivamente do que eles tinham estocado. Era uma época em que a natureza não dava frutos, não dava colheitas, e que eles mal sabiam se eles iam conseguir passar daquela noite. Então essa é a energia do inverno, uma energia em que eu vou ter que contar com aquilo que eu armazenei até agora para conseguir suportar as noites longas e frias do inverno. Yin e Yang oscilam, né, crescendo, diminuindo, dando lugar ao outro, como as estações do ano.
Então, nós temos o Yang, que é o quente, o calor, e o Yin, que é o frio, é o escuro, né? Nós temos essas duas energias. O Yang, ele começa a crescer, né? Ele tá na noite, no dia do equinócio da primavera, Yin e Yang estão em harmonia. Conforme vai passando o tempo, Yang vai ascendendo e Yin vai diminuindo até alcançar a noite de solstício de verão, quando é o dia mais longo do ano e a noite mais curta do ano. A partir desse momento, Yin começa a aumentar, Yang começa a diminuir, eles alcançam a mesma intensidade no dia do equinócio de outono, quando a partir de então o Yin começa a aumentar e o Yang começa a diminuir, alcançando o Yin, alcançando o seu auge na noite de solstício de inverno e o Yang o dia mais curto do ano. Então, é nessa posição que estamos, Yin máximo e o Yang recolhido na natureza, recolhido no centro do planeta. A gente pode ver isso facilmente se a gente observar as plantas lá fora, as árvores lá fora. É como se elas estivessem com toda a sua energia armazenada no seu interior, tentando suportar essa estação do ano para que elas possam renascer, para que elas possam reviver na primavera. Isso é uma coisa que no Brasil a gente não vê tanto, porque realmente a mudança das estações em algumas regiões do país é muito pouco pronunciada. Mas em países como a China, onde eu já tive a oportunidade de morar durante algum tempo, é muito característico, as árvores elas estão completamente peladas, elas estão completamente sem folhas, completamente escurecidas, como se elas fossem mortas, como se batesse um vento e elas fossem cair em cima da gente, e de repente, de um dia para o outro, quando começa a primavera, as árvores elas pipocam de folhas verdes e prenunciando aí essa retomada de vida durante a primavera. Então, vamos falar bastante nesse vídeo de Yin e de Yang, vamos falar bastante de características da natureza no inverno e principalmente de dois princípios básicos quando a gente fala de preservação da saúde de acordo com as estações do ano. A gente fala basicamente de cultivar o Yang na primavera e no verão e de nutrir o Yin no outono e no inverno. O que isso significa? Significa que o metabolismo do nosso corpo, o metabolismo, o movimento Yang, ele tem que ir num ascendente desde a primavera, chegando ao seu auge no dia do solstício de verão e diminuir, chegando ao seu mínimo na noite do solstício de inverno. O que significa que, estando no inverno, aqui no hemisfério sul, estamos todos em um momento de recolhimento do nosso Yang, de recolhimento dessa energia primordial de característica quente, de característica de atividade, e que esta energia deve estar recolhida no interior do nosso corpo, né? Deixando que o Yin reine no exterior. Isso é muito importante, porque isso vai dar principalmente muito pano para manga quando a gente for falar um pouquinho de dieta, né? Que tipo de alimentos que são mais indicados para a gente consumir nessa época do ano e que tipo de alimentos que não são indicados para a gente consumir nessa época do ano. Então, assim, é importante a gente saber algumas coisas, né? Os órgãos mais vulneráveis nessa época do ano é o rim e a bexiga. Eles são órgãos que lidam diretamente com a água do nosso corpo e a água, ela é um elemento muito yin, é o elemento mais yin que existe, né? É frio, é escuro, é o oposto do elemento fogo, que é o mais yang que existe. Então, estamos num período em que os rins e a bexiga ficam muito vulneráveis. Então, primeiro, cuidados específicos que a gente deve ter nessa época do ano é de manter a região abdominal, né, essa faixa da cintura que compreende a região do umbigo, até a mesma altura na região das costas, sempre muito aquecido, né, para que os nossos rins estejam protegidos. É uma época em que tá frio, é uma época em que eles já lidam com uma substância mais fria dentro do nosso corpo e a gente não pode gastar o nosso metabolismo, que tem que estar repousando no interior do nosso corpo, para aquecer essa água dentro do nosso organismo. Então, a gente precisa manter essa região sempre muito bem coberta, tá? A cor, né, é o preto, o que significa dizer que alimentos geralmente de cor preta vão ser muito bons para o rim. Mais para frente eu vou falar um pouquinho disso. Mas a gente sabendo disso,
a gente pode pensar, por exemplo, um alimento que vai ser muito benéfico para o rim nessa época do ano e que a gente pode incluir na nossa alimentação, seja triturado, seja colocado em cima dos alimentos normais que a gente consome, é o gergelim preto, né? Alimentos de cor negra vão fazer muito bem pra gente nessa época do ano. A emoção dessa época do ano é o medo, e aí a gente fica fácil de entender se a gente mais uma vez for se colocar no lugar dos nossos ancestrais, quando eles viviam naquela época em que não podiam contar com um palito de fósforo para fazer fogo. Eles não sabiam se eles iam conseguir sobreviver aquele inverno, eles não sabiam se as provisões que eles tinham armazenado durante o outono se seriam suficientes para eles passarem por essa estação mais fria do ano. Então, o medo é uma emoção associada realmente ao inverno, mas vale dizer que durante o inverno a depressão costuma ser uma doença que se manifesta mais e principalmente nas jovens mulheres. A gente tem alguns dados sobre isso também, que jovens mulheres costumam estar mais depressivas, costumam estar mais introspectivas, podendo aí dar origem a uma série de desarmonias, de desequilíbrios em função do estado emocional. E o agente patogênico mais evidentemente forte nessa época do ano é o frio, então devemos estar muito bem agasalhados durante o inverno para que a gente não tenha que gastar o yang de dentro do nosso corpo para aquecer o nosso corpo, então manter o corpo sempre muito bem agasalhado. Especificamente a região da nuca, nós temos aqui na região da nuca uma série de pontos de acupuntura que começam com Feng, né? Feng em chinês é vento, e são basicamente 3 pontos localizados nessa região, que é o Feng Fu, o Feng Qi e o Feng Men, que são 3 pontos, um chama Palácio do Vento, o outro chama Armazém do Vento e o outro chama Entrada do Vento Perverso, né? São pontos que quem tem tendência, quem tem problemas na cervical, com uma tendência maior para ter torcicolo ou para ter problemas de pescoço, são pontos por onde o frio, por onde o vento costuma penetrar o nosso corpo. Então é por isso muito importante que principalmente as mulheres que têm o cabelo um pouco mais comprido mantenham o cabelo solto nessa época do ano para proteger a região da nuca. E os homens também, de preferência sempre com blusa de gola alta ou até mesmo um lenço, uma echarpe, um cachecol, protegendo o pescoço, né? Se a gente for pensar de novo em yin e yang, que a gente tem que estar em harmonia com yin e yang, a gente pode perceber que as noites são mais longas e os dias mais curtos. Então a gente também, teoricamente, se possível, teria que ter mais horas de sono e menos horas de atividade. Por quê? Porque a gente está em conexão com o yin e o yang do universo. Então, se o yin está soberano, né, e a gente tiver que trabalhar numa época, numa hora em que o yin está reinando, né, se a gente acorda às 6 horas da manhã no verão, tá claro. Se a gente acorda praticamente às 7 no inverno, tá escuro. Então, sempre que possível, a gente procurar obedecer a essa harmonia com o yin e o yang fora do nosso corpo. Então, dormir mais horas, tentar acordar um pouquinho mais tarde, tentar dormir um pouquinho mais cedo, para que a gente equilibre o movimento yin do nosso corpo com o yin do universo e o yang do nosso corpo com o yang do universo. Tem um ditado chinês que fala que o frio entra pelos pés, então também manter os pés sempre muito bem aquecidos. Na sola do pé fica localizado o ponto Yin 1, que é o único ponto do corpo, é o ponto mais yin do corpo e é o único ponto localizado na sola do pé. Então manter o pé sempre muito bem aquecido, porque senão o yin, o frio do chão, que é yin, no ponto mais yin do corpo, o vento também, o frio também pode penetrar por ali, alcançando os rins, alcançando a bexiga e trazendo patologias para o nosso corpo. Então, a gente também precisa estar muito atento com as emoções, como eu falei, nessa época do ano tem a questão da depressão. A gente deve prezar muito a quietude mental, então eu também divulguei hoje pelo Facebook um vídeo Meditação para quem nunca meditou. Se você nunca assistiu esses vídeos antes, dê uma olhadinha aqui no meu canal do YouTube, vocês vão encontrar esses vídeos.
vídeos, é uma época muito boa no ano para a gente praticar meditação, para a gente conectar o Qi, a energia da nossa mente, com a energia do planeta à nossa volta, desenvolvendo atividades com uma maior quietude, com um maior recolhimento, com uma maior introspecção. Em relação à meditação, a atividades físicas, nessa época do ano, não é interessante praticar atividades físicas muito cedo, né? Pensando justamente nisso, qualquer coisa que a gente faça e que a gente possa perder o yang do nosso corpo, que está repousando no interior do nosso corpo, pode ser prejudicial para a gente. Então, praticar uma atividade física em que você já vai estar acelerando o seu metabolismo, num momento em que está frio e que você vai acelerar o seu metabolismo, pelo simples fato de que você precisa alcançar uma temperatura de 36 graus e meio no momento do dia em que está muito frio, você já está gastando o seu yang, né? Então, atividades físicas em que você sue demais, né? Atividades físicas em que você se desgaste demais não são bem-vindas. Então, atividades físicas recomendadas nessa época do ano, né? Caminhadas leves, né? Evitar oscilações respiratórias. É muito importante a gente conseguir ter uma respiração ideal nessa época do ano, para que não se comprometa a fisiologia e aí a produção de energia no nosso corpo. A respiração é muito importante para isso, porque é a partir do oxigênio que a gente produz ATP, que a gente produz energia. É muito importante que a gente consiga ter atividades, principalmente para os idosos, para as crianças, para as pessoas com uma constituição física mais frágil, a gente praticar atividades físicas de preferência indoor, ou seja, né, não ao ar livre, porque o ar livre a gente está aí sujeito ao vento, a gente está sujeito às oscilações de temperatura e que isso podem prejudicar a nossa saúde. E duas coisas muito importantes nessa época do ano são o aquecimento e o alongamento, tá? Por quê? O aquecimento para a gente trabalhar o nosso coração, para que a gente não tenha picos, né, de funcionamento cardíaco. Então a gente trabalha o nosso coração, preparando o nosso coração, aumentando gradualmente o metabolismo, os batimentos cardíacos e o metabolismo do nosso corpo, o yang, né? E o alongamento, porque nessa época do ano, com o frio, a gente costuma ter uma diminuição do calibre dos capilares sanguíneos, e com isso a gente tem um enrijecimento de todos os tendões, de todos os ligamentos. Então a gente fica mais suscetível a lesões, né? Mais suscetíveis a contraturas, mais suscetível a estiramentos, né? Então o alongamento é muito importante para manter os tendões e os ligamentos sempre funcionando em ordem, né? Em relação à dieta, é muito importante falar que nessa época do ano a gente deve deixar para consumir verduras cruas, alimentos frios, até mesmo certas frutas, né? Eu não vou falar muito de dietoterapia chinesa porque é um assunto muito longo, demandaria muito tempo, mas algumas dicas simples, né? A gente deve deixar para consumir qualquer alimento mais cru, mais fibroso e mais frio, que vão precisar mais do nosso metabolismo, principalmente na hora do almoço, em que a temperatura do dia é mais quente, e principalmente nos dias mais quentes de inverno, né? Então, assim, para quem gosta de comida japonesa, tipo eu, essa é uma época do ano que a gente deveria evitar a comida japonesa, né? Porque além do alimento ser frio em temperatura, ele é um alimento cru, o que significa que a gente vai ter que primeiro aquecer aquele alimento dentro do nosso organismo, né? E ter muitas fibras para a gente quebrar. Então a gente vai estar exigindo demais do nosso metabolismo. Uma coisa bacana nessa época do ano é sempre começar as refeições tomando um caldo. Pode ser um caldo ralo, pode ser uma xicrinha, um caldo comum o que vocês gostarem, mas não precisa ser uma sopa cremosa, pode ser só realmente um caldo, né? A canja de galinha nessa época do ano é muito boa, para a gente preparar o nosso estômago para receber os alimentos. Evitar também as bebidas muito frias, principalmente acompanhando as refeições,
porque você vai favorecer um quadro de desarmonia da medicina chinesa que se chama retenção de alimentos no estômago. Você vai, na verdade, interromper o processo digestivo, porque cada enzima para funcionar precisa de um pH ideal. E quando você toma um líquido muito gelado ou com gás durante as refeições, você está alterando o pH do seu estômago, você está inativando, na verdade, enzimas e você está fazendo com que os alimentos eles continuem no seu tubo digestivo sem serem digeridos. Então, isso tem uma série de consequências negativas para a nossa saúde. Alimentos que tenham alimentos mais picantes ou alimentos que aqueçam o organismo, temperos que aqueçam o organismo, como por exemplo curry, a canela, o alho e a pimenta e a cebola, são alimentos recomendados também, na verdade, desde o outono, são alimentos indicados. Procurar consumir os alimentos o mais picados possíveis, tomando bastante cuidado na mastigação, porque se os alimentos chegarem no estômago e ainda não tiverem picados em pequenos pedaços, triturados pelos dentes, e a gente vai precisar de mais metabolismo para fazer a digestão desses alimentos, e isso pode ser prejudicial para o nosso organismo, tá? Aquecer essa região da cintura, quem conhece moxa, faça uso da moxa. Moxa é um bastãozinho de artemisia, ele pode ser comprado em algumas lojas de produtos naturais, aqui em São Paulo é bem fácil de comprar na Liberdade ou em loja com produtos para acupuntura. A moxa aquecida, pontos em volta da região do umbigo são muito benéficos nessa época do ano. Tá? Outra coisa também muito legal nessa época do ano, infelizmente nós não temos esse costume aqui no Brasil, são as massagens. As massagens, elas vão estimular a musculatura, elas vão estimular a circulação de Qi e de sangue, trazendo esse Qi e esse sangue para a superfície do corpo, inclusive incrementando aí, tonificando o nosso sistema imunológico, prevenindo as doenças típicas do inverno. Então as massagens nessa época do ano, principalmente com óleos que esquentem, elas vão ser bastante benéficas. A virtude do elemento água, que é representado aí pela estação do inverno, é a sabedoria. Então, é também uma época muito favorável para que desenvolvamos atividades que incrementem a nossa sabedoria. Então, vamos procurar ler coisas que nos acrescentem, vamos procurar estudar coisas que nos acrescentem, vamos procurar ser sábios nas nossas decisões, transcender um pouco a ansiedade humana, a inquietude humana, pensando que estamos numa época do ano de contemplação, é um fim de um ciclo, então vamos olhar, né, para esse ciclo que começou na primavera e que se encerra agora no solstício de inverno. Vamos olhar para esse ciclo, vamos ver o nosso crescimento, vamos avaliar o nosso ciclo, vamos aprender com os nossos erros, vamos crescer enquanto seres humanos, contribuindo para o crescimento das outras pessoas e resgatando esse sentido, né? Como se fôssemos árvores que estamos esperando que o tempo frio passe para a gente voltar a brilhar. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero ter contribuído um pouquinho. Vocês podem me deixar comentários aqui no YouTube mesmo, no Facebook também, ou então podem mandar um e-mail, contato@flaviamelissa.com.br. Obrigada pela atenção de vocês, tenham todos um ótimo dia.